Olá, alunos do sétimo ano da Escola Padre Federico Viking. Estamos aqui novamente. Dessa vez para a gente continuar, né, a nossa semana 3 do nosso volume 7, certo? Aqui do sétimo ano. E hoje a gente vai continuar falando sobre domínios morfoclimáticos, mas mais especificamente a gente vai falar sobre o domínio climático, morfoclimático do Cerrado, que é o que vocês estão vendo de cor verde, que está nessa região e os domínios morfoclimáticos dos mares de morro, que esses são roxinhos aqui, né, que ficam no litoral e na região sudeste, e que é a região, que é o domínio morfoclimático que está presente na nossa região, aqui em Juiz de Fora, tá? Então, a semana 3 começa aqui na página 55, mais especificamente na 56, tá? E E é isso. A gente vai falar sobre domínios do Mares de Morro e do Cerrado. Vamos lendo que eu vou explicando melhor, tá? Os mares de morro ocupam as áreas litorâneas do Brasil, como vocês viram na imagem anterior, estendendo-se desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, praticamente grande parte do litoral brasileiro. Também ocupa a parte serrana do interior do Sudeste, né, que é a região que a gente mora, nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Este domínio apresenta topos convexos, arredondados, né, topos arredondados, e vales estreitos, resultando do intemperismo e da erosão. É, a paisagem desse tipo de domínio morfoclimático é essa que vocês estão vendo aqui, que é os mares de morro, que é bastante presente na nossa região. Se você for para Ibitipoca, você vai ver uma imagem assim, certo? Se você as estradas, se você for viajar a BR e tal, você vai ver muitas paisagens assim, desses domínios morfoclimáticos, desses tipo de relevo dos mares de morro, tá? Porque essa é a paisagem, que é caracterizado por ser topos convexos, ou seja, topos arredondados em formato de meia laranja, que eles chamam, sabe aquele morrinho assim que vocês eh, desenham muito, né, como bem característico da nossa região, é aquele tipo de morro ali, meia laranja, tá? E vales estreitos, né, de um morro para outro, tá? Nesse tipo de clima, devido ao clima, né, de chover bastante, ser um clima relativamente úmido, vão ter processos bem característicos de intemperismo, principalmente, mais intemperismo do que erosão, e que junto com o tipo de rocha que está presente nessa região, eu não vou falar sobre geologia, mas porque não é o assunto da nossa aula, mas devido ao tipo de rocha né, que está presente aqui, né, nessas regiões, e devido ao clima, que vai se formar esse tipo de paisagem, esse tipo de relevo, mais especificamente dos mares de morro, tá? Então, vamos continuar. Apresenta dois tipos de clima: o tropical de altitude, que é o da nossa região, caracterizado por uma estação seca no inverno, e devido à altitude do relevo serrano, apresenta temperaturas mais amenas e índice pluviométrico menor que as áreas costeiras. Então, vocês vão perceber que no, no tropical de altitude, que é a região que a gente mora, no inverno já vai fazer um frio considerável, já a gente vai conseguir ter temperaturas mais baixas, certo? No inverno também vai ser caracterizado por uma estação mais seca, certo? Mas uma das principais características é esse inverno mais ameno, esse inverno mais frio, principalmente devido à elevação do relevo, né, que onde Juiz de Fora ele está bem, localizado bem na Serra da Mantiqueira, e isso faz que ela tenha uma certa elevação de altitude em relação às outras cidades e que por causa disso, no inverno fica relativamente frio aqui, né, comparado a regiões mais baixas, ou Rio de Janeiro, por exemplo, que apesar de ser tão perto, eh devido à altitude de Juiz de Fora ser bem maior do que Rio de Janeiro, aqui vai fazer bem mais frio do que no Rio de Janeiro, né. Se você for, em direção ao Rio de Janeiro, você vai ver que
Juiz de Fora está localizada bem numa serra da Mantiqueira, que a gente chama, que é esse domínio morfoclimático dos mares de morro. E vai chegar uma hora que você vai descer a serra, né? Você vai descer essa serra da Mantiqueira até uma região mais baixa, onde está localizado o Rio de Janeiro, tá? Então esse é o tropical de altitude, que é um clima caracterizado dessa região, e o clima tropical úmido, que ocorre nas áreas litorâneas. É influenciado pela umidade originada do mar, possui elevadas temperaturas e baixa amplitude térmica. Então esse tropical úmido é o clima do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Onde tem grande influência da umidade vinda do mar, e que por isso é um clima mais úmido, que chove bastante, elevada temperatura, não tem muita diferença de temperatura do inverno para o verão e etc, tá? A vegetação dos mares de morro é da Mata Atlântica, é o domínio mais devastado do Brasil. Resta aproximadamente apenas 7% da cobertura vegetal original. Então vocês vão ver que nos mares de morro, a principal domínio, vegetação que vai existir aqui é o que a gente chama de Mata Atlântica, né, que é a floresta, né, que estava localizada nessa região, né? O domínio que estava localizado nessa região é o da Mata Atlântica, né? E vocês vão perceber que o domínio que mais foi devastado, é a vegetação que mais foi devastada, é a floresta que mais foi devastada do Brasil, restando apenas 7% da cobertura vegetal original. Isso ocorre porque foi exatamente nessa região sudeste e litorânea, que eu vou voltar lá para o mapinha para vocês verem, foi exatamente nessa região que estão vendo em roxo aqui, onde se desenvolveram as principais, onde primeiramente se ocupou a população, né? Foi onde primeiramente se estabeleceu a população e onde consequentemente surgiu as primeiras cidades, as grandes cidades, onde se construiu o centro econômico e industrial do país. Foi exatamente na região sudeste, e por causa disso vai ser a região onde tem mais pessoas morando, onde tem a densidade demográfica maior, sabe? Onde tem a população, ela vai estar bastante concentrada aqui na região litorânea e na região sudeste, onde vai ter as maiores cidades. E por causa desse motivo histórico, a Mata Atlântica ela foi tão devastada comparada a outros domínios morfoclimáticos, tá? Também então, esse foi o domínio de mares de morro. Vamos falar do Cerrado agora. É o segundo mais extenso do Brasil, sendo encontrado em parte dos planaltos da região sudeste, nas depressões da região nordeste e nas áreas de chapada da região centro-oeste. Vamos voltar para o mapinha lá para mostrar a vocês. Tá? Aqui, ó, centro-oeste. É o segundo maior do Brasil. Deve perder só para o Amazônico, o equatorial, tá? Cerrado aqui. Vamos voltar lá. Então, o clima do Cerrado é o tropical típico. Ele apresenta duas estações do ano bem definidas, a estação seca, do inverno, e as estações chuvosas, do verão. Apresenta elevada temperatura e concentração de chuvas durante o verão. Então, em meses específicos que vão chover. O resto do ano não costuma chover. Então, só em meses específicos, numa estação do ano específica, principalmente no verão, que vai ser o período de chuva. Depois, não vai chover durante o resto do ano. É bem concentrada a chuva, né, a pluviosidade. O cerrado apresenta solos profundos com bastante acidez e elevado teor de alumínio, que através da calagem, que é uma adição de calcário na adubação para corrigir a acidez e aumentar os nutrientes do solo, com esse processo, a agricultura se tornou intensa na região. Então, você vai ver que o solo do cerrado ele vai ser, em geral, bastante ácido, isso não ajudaria na plantação, só que eles fazem todo um processo de adubação especial ali que corrige esse problema e que, por causa disso, faz com que tenha é, que se consiga plantar nessa região, tá? A hidrografia do Cerrado é muito importante, pois abriga as nascentes de importantes rios como o Tocantins, o Araguaia e o São Francisco. O Cerrado é popularmente conhecido como a caixa d'água do Brasil, porque aqui nessa região onde nascem os principais rios brasileiros, que drenam o Brasil.
O domínio também apresenta grande biodiversidade e um grande número de espécies endêmicas, ou seja, aqueles que são exclusivas da região. A vegetação é marcada por árvores e arbustos espaçados, de troncos retorcidos, devido ao tipo de solo. Folhas pequenas e grossas, cascas espessas e raízes profundas. Vocês vão ver que essa é a bem característica. Troncos retorcidos, estão vendo? É bem característico da região do Cerrado, tá? O cerrado apresenta diferentes formações vegetais, com formação campestre, campo limpo, campo sujo e campo rupestre. Aqui, formações campestres, certo? Só campos mesmo, né? Formação florestal, aqui ó, Mata da Galeria, Mata Ciliar e Mata Seca e o Cerradão. E formações savânicas, o cerrado sentido restrito, o parque de cerrado, o palmeiral e a vereda. Aqui. Então vocês vão ver que vai ter uma degradação, o cerrado ele vai ter vegetações desde vegetações mais esparsas, vegetações mais, vamos dizer assim, com as folhas mais. Vegetações mais características de clima um pouco mais úmido, né? Formações savânicas de clima semiárido e formações campestres onde não tem nada, nenhum tipo de arbusto de maior porte. Então vai ter esses três tipos, né? Essa degradação de riqueza, biodiversidade nessa região, tá? Então vamos para as atividades. Número 1. Descreva dois tipos de vegetação que podem ser encontrados no domínio morfoclimático dos mares de morro. Esse aqui eu só quero que você fale um deles, que é a floresta, é, é, que é a Mata Atlântica. Tá? Eu só quero que vocês falem da Mata Atlântica nessa atividade número 1. Só da Mata Atlântica. Só descrever o que é a Mata Atlântica para mim e já está respondido, tá? Vão ter outros, se você quiser pode colocar, mas a principal é a Mata Atlântica. Número 2. Atualmente existe aproximadamente apenas 7% da vegetação original da Mata Atlântica no Brasil, o que se torna um dos domínios mais devastados do país. Desta forma, qual é a relação do processo de colonização do Brasil com a diminuição da área coberta pela vegetação na Mata Atlântica? Tem a ver com aquela coisa que eu falei lá no vídeo aula um pouco antes, né? Se quiser pode voltar lá. Que é a questão que foi exatamente nessa região onde surgiram as primeiras cidades, onde foi primeiramente ocupado, onde surgiu as maiores cidades, onde foi os centros econômicos do país, e que por isso aqui onde se concentrou muita população nessa região, fazendo que a vegetação original que existisse aqui fosse devastada para a construção de cidades, primeiramente para plantações de café, que moveu a economia brasileira por muito tempo, e depois as cidades propriamente ditas, cidades e plantações, tá? Se quiser, volta o vídeo lá e só fazer um textinho para mim explicando. Número 3, observa a imagem do texto denominado Morro com topos arredondados e explica como ocorre a formação dessa superfície. Essa questão é um pouco mais complicada, mas tem a ver com o clima, certo? Com o tipo de rocha que é existente aqui. Se quiser, não precisa responder essa questão com complexidade. Mas tem a ver com o clima, o intemperismo, a erosão, a formação rochosa que existe aqui, que faz com que tenha esse formato, os morros, tá? Se quiser pode dar uma pesquisada na internet, mas é uma questão um pouco mais complexa, tá? Número 4, observe a imagem abaixo e responda. Né? Você está vendo que é uma vegetação do cerrado, certo? Ele está perguntando características da vegetação do cerrado, certo? Vocês podem ver aqui, ele está falando só da vegetação, né? Aqui, ó, a vegetação é marcada por árvores e arbustos passados, troncos retorcidos e tal. Os tipos de vegetação, só fala esse parágrafo aqui para mim, tá? Letra B. Pesquisa a formação vegetal conhecida como vereda e indica uma importante obra literária brasileira que faz referência a essa vegetação. Aí, a obra literária, se quiser, não precisa. Mas está aqui, ó, só escrever vegetação vereda, você consegue ver Wikipédia, qualquer site que você consegue descrever de forma mais clara o que é, tá? Letra C. Explique por que o Cerrado pode ser considerado como a caixa d'água do Brasil. Tem a ver com do Cerrado onde é a nascente dos principais rios brasileiros. Então por isso é a caixa d'água do Brasil, tá? Está lá no texto, só voltar. E número 5.
O solo do cerrado apresenta dificuldade para o plantio devido à grande acidez, que pode ser corrigida através de um método conhecido como calagem. Nos últimos anos, a produção agrícola do cerrado avançou rapidamente, se transformando em uma grande área produtiva do país. A partir dessa informação, responda quais os principais produtos agrícolas são produzidos no cerrado e qual o impacto ambiental gerado por essa alta produtividade. Só você voltar aqui, ó, pesquisar principais produtos agrícolas do Cerrado. Só você dar uma clicada aqui, ó. Você vai ver todos os principais produtos. Você vai ver que o principal deles é o milho, 45,5%, tá? E as consequências dessa produção é a própria extinção da vegetação, né? É a própria destruição da vegetação, o desmatamento da vegetação nativa que existia ali, né? Para manejo do solo e depois a própria plantação por si só. Tá? Então, a consequência é basicamente o desmatamento desse tipo de vegetação, a destruição da vegetação original do cerrado. Tá? Então é isso, gente. Acaba na página 58. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula.